Muito bem, seja muito bem-vindo ao módulo 2. Nesse módulo, basicamente, a gente vai focar em skills, entender uma boa estrutura de skills e quando e como você vai utilizar as skills. Então, skills, elas eliminam o trabalho de explicar o mesmo contexto toda vez para o cloud ou para qualquer inteligência artificial que você queira utilizar. E o mais bacana é que a skill ela pode ser reaproveitada não só dentro do cloud, mas também dentro de outras inteligências artificiais. Eu vou falar um pouquinho da estrutura da skill. Se a gente vier aqui ó, numa skill, vou abrir uma para a gente poder entender como ela funciona. Ó, aqui já é a estrutura de uma skill. Perceba que está formatadinho, está com um negrito, um tamanho de fonte, eu acho que deve ser um ou dois, não sei, para quem conhece essa marcação HTML, Markdown. Mas se você clicar aqui no código, ó, ele vai mostrar cru, como é que está essa informação. Ó. Ela está cru. Aqui é como se fosse um código, por assim dizer. E aqui é como se fosse a página renderizada, a página com o código compilado. Então, basicamente é isso, é assim que funciona o Markdown. E por que a gente usa o Markdown, o arquivo .md? Porque as inteligências artificiais conseguem ler isso de uma maneira mais fluida. É o formato mais, vamos dizer assim, mais, não vou dizer mais fluido, mais performático, mas é um formato mais aceito e, vamos dizer assim, com menos esforço para o usuário. Porque você poderia criar um REG, você poderia criar uma série de outras formatações de arquivos, de estruturas de dados que a inteligência artificial trabalharia muito melhor. Mas o foco aqui é o usuário final. Então, o usuário final consegue fazer um Markdown tranquilamente. E hoje, com a inteligência artificial, a própria inteligência artificial pode criar um Markdown para você. Mas vamos entender a estrutura básica de uma skill. A gente tem o título da skill, para que ela serve, uma breve descrição e orientações. Exemplo, essa skill é uma skill de leitura de DRE. Ó, o DRE já existe, ou seja, eu já estou dizendo para ele, ó, não se preocupe em construir a DRE, tá? Já existe a DRE, estou te entregando ela pronta. O trabalho aqui não é montar, é fazer o número falar. Uma DRE fechada responde quanto sobrou. Essa skill responde as perguntas que o dono da empresa realmente tem. Por que sobrou isso? O que corroeu a margem? Qual alavanca mexe mais no resultado? E o que fazer na segunda-feira, tá? Ou seja, no próximo dia útil. O output é uma leitura executiva, não um relatório contábil. Quem lê é o dono de uma PME, um diretor, sócio ou comprador, não o contador, tá? Aí aqui tem as premissas dessa skill. Ó. Antes de qualquer cálculo, normalize a entrada. O DRE pode chegar em formatos muito diferentes. Identifique qual é o seu caso. Eu peguei aqui alguns exemplos de DREs que eu uso no meu dia a dia como consultor e dei para ele. Então ele tem ali uma ideia de uma skill muito bonita, de uma DRE muito bonita, bem organizada, de uma DRE muito mal feita, de uma DRE padrão layout do sistema, da norma, da DRE prevista na norma, na legislação. Então eu já tenho aqui alguns exemplos. Você pode pegar a mesma lógica e trazer para o seu negócio, para a sua rotina. Então, se eu estou falando de relação de compras, pega ali um modelo de ordem de compra em PDF que você usa, um modelo padrão de mercado, um modelo do sistema, vai alimentando essa skill com esses modelos para que ele possa trabalhar com todas as variações, beleza? Outra coisa que a gente pode colocar aqui dentro da skill: regras inegociáveis na normalização. O formato tem que ser brasileiro, ou seja, 1.234,56 é 1234. Aí ele bota aqui a mesma coisa, as regrinhas aritméticas. Nunca invente uma linha que não existe no documento. Então é como se você fosse fechando um acordo com a IA e dizendo para ela: ó, isso aqui você não faz de jeito nenhum, isso aqui você tem liberdade de fazer. Então você vai definindo essas regras. Aqui uma estrutura do que é uma DRE, ó. Então ele consegue te ajudar, inclusive, a montar a estrutura correta da DRE. E as quatro leituras que eu quero que ele faça. Aí eu defini aqui, ó. Primeiro, análise vertical, para onde vai cada real que entra. Aí ele vai ter aqui uma instrução. Tá vendo que ele, inclusive, ó, ele está referenciando a uma outra skill, que é indicadores. Então você pode ir criando skills para cada, vamos dizer assim, tarefa que você tem que executar no nível operacional.
e depois uma skill que pega essas rotinas operacionais e consulta quando necessário para chegar no nível tático e até um outro nível estratégico de skills que vai descendo nesses níveis quando necessários para poder te trazer uma informação muito mais assertiva, muito mais organizada, tá? Outra análise que eu pedi para ele, análise horizontal, ou seja, evolução mês a mês de cada uma das linhas e também do resultado. A ponte de resultado, ou seja, por que o lucro saiu de X e foi para Y. Então, quando eu tiver uma evolução do lucro, eu quero entender por que eu estou tendo essa evolução quando ele fizer essa leitura. E vice-versa, quando estiver caindo, eu quero ter essa análise também. E a alavancagem em ponto de equilíbrio, ou seja, quando o fôlego existe. São bem específicas, tá? Dessa parte de controladoria, da parte mais de modelagem financeira. Aqui algumas red flags, tá vendo? Aqui ele também busca referência lá nas red flags, uma outra skill. E ele também pega aqui, ó, template de leitura de DRE, um HTML como base para poder montar. Então, ele vai pegando skills e artefatos que eu criei para poder executar essa skill. Bacana, né? Então, espero que já tenha desbloqueado na mente de vocês essa ideia. Então, já sei como usar uma skill. Como que eu posso construir dentro da minha rotina utilizando skills. Esse eu acho que é o grande pulo do gato que vocês precisam ter. Aqui a postura da análise, os gatilhos típicos dessa análise e os arquivos de apoio. Então, note que uma skill não é simplesmente analise uma DRE, um prompt cego. Aqui é toda uma estrutura bem construída para que quando ele precisar fazer essa análise, ele não fique gastando token nem tempo e traga o resultado de uma maneira muito mais assertiva, muito mais intuitiva. Beleza? Essa é a ideia, essa é a arquitetura, esse é o corpo de uma skill bem construída, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender. Deixa nos comentários aí se ficou vago, se você quer ter um aprofundamento maior na construção de skills, porque no próximo módulo, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre esse esqueleto e depois, inclusive, construir um exemplo de skills para a gente testar o nosso conhecimento. Combinado?